Olá, hoje é quinta-feira, 9 de maio e o Band Entrevista está no ar. Mais uma vez aqui com o jornalista Roberto Medeiros. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectador. Estamos aqui para começar mais um Band Entrevista. E hoje a nossa entrevistada é a presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, ex-deputada Márcia Maia. Pois é, Rodrigo. E a gente já começa dizendo que o Uber do mundo inteiro está parando hoje, todo mundo em greve, quer dizer, eles estão desligando os apps aqui no Brasil. Esse desligamento começou à meia-noite, às 0h, e vai até meia-noite de hoje, até 0h de hoje. É uma greve mundial, né? Uma reivindicação aí no mundo inteiro, e aqui no Brasil foi recomendado que os motoristas de aplicativos zerassem os seus aplicativos, não atendessem realmente os chamados, desligassem. E aí houve aqui a adesão também aqui em Natal e foi um protesto aí mundial. Pois é, né? E essa adesão, na verdade, é em função de dois problemas. A segurança, que eles querem mais segurança, e também a questão dos ganhos que eles estão tendo com o Uber. Você sabe que outros aplicativos, como o 99 e como o Chame 84, hoje já estão pagando mais do que o próprio Uber. Segurança que aqui no Rio Grande do Norte nós já vimos aí muitos casos de motoristas assassinados, de motoristas aí sendo sequestrados. Realmente há uma onda de violência que abrange os motoristas de aplicativo, então esse protesto, Roberto, muito válido. É realmente muito válido. E outro assunto também que está chegando aqui em pauta hoje é o terceiro Festival de Ginga. Como é isso? Pois é, dia 11, aí a Prefeitura está fazendo lá no Mercado da Redinha, a Ginga com tapioca, que já é patrimônio imaterial aqui do município de Natal, e aí vai começar esse festival dia 11 lá no Mercado da Redinha. E aí, como disse aquele médico lá de Mossoró, os debilóides devem se deslocar para lá para comer a ginga com tapioca, né? Olha, eu digo que o apreciador da ginga com tapioca... Eu sou debilóide, eu adoro ginga com tapioca. Deve ir, porque realmente é um prato que hoje agrega culturalmente e turisticamente. A gente tem muita gente que vem aqui ao estado do Rio Grande do Norte para conhecer essa ginga com tapioca, e hoje é o principal prato lá, principalmente do Mercado da Redinha, e que movimenta, Roberto, aquele mercado, porque hoje muitas famílias sobrevivem de vender, de comercializar essa iguaria. Rodrigo, agora uma notícia séria e preocupante. Com os cortes anunciados pelo Ministério da Educação, a nossa reitora aqui no Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está dizendo que até outubro, se realmente se efetivarem esses cortes, serão feitos 1.575 demissões de terceirizados, e pior do que isso, a universidade pode fechar. Ontem, inclusive, teve protesto aqui em Natal, ali nas proximidades do Mido, entre Hermes da Fonseca e a Avenida Bernardo Vieira. Os alunos, os professores, aqueles que defendem os sindicatos, estiveram lá porque há uma preocupação da reitora Ângela de fechar as portas da faculdade, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, caso sofra isso. Esses cortes, E né? já nesse tema, Roberto, o vereador Ranieri Barbosa protocolou hoje na Câmara Municipal um pedido de audiência pública, que vai ser realizada dia 20 agora de maio, para debater esse tema. É muito importante que seja debatido para exatamente a gente saber como é que deve se comportar a nossa universidade. Finalmente, ontem teve aquela reunião, a famigerada reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência, com a presença do ministro Paulo Guedes. O Paulo Guedes disse que se a reforma não for aprovada, o Brasil não tem como ir para frente. Inicialmente, né, a reunião teve a apresentação de um projeto mostrado pelo nosso conterrâneo aqui, Rogério Marinho, que é o secretário especial, né? Ele fez essa apresentação. Em seguida, Paulo Guedes mostrou que hoje há em torno de 7 pessoas pagando por cada idoso, que num passado bem próximo eram 14, e que nessa continuidade, daqui a pouco serão só 2,3 pessoas pagando pelo idoso. E aí ele diz que a Previdência está falida em função disso, e é necessário que seja feita aquela previdência privada, a capitalização. E isso gerou um certo desconforto na hora que ele falou que a gente estava se tornando a Venezuela, porque aí os deputados de oposição foram para cima, e aí aquela confusão, mas aí depois
animaram-se um pouco no início, depois baixaram esses ânimos e, pelo visto, parece que vai continuar até um pouquinho Ele mais. alegou que o rombo é aproximadamente de 200 milhões. E ainda disse mais, que não é só no INSS, é uma preocupação aí com os militares, com os estados e com os municípios. Então, assim, há uma preocupação, óbvio, que a reforma da Previdência ela tem que acontecer, mas o principal cuidado é que essa reforma ela não atinja o trabalhador menos favorecido. Ela tem que garantir os direitos, porque senão, Roberto, daqui a pouco a gente vai trabalhar sem perspectiva de aposentadoria, sem perspectiva de idade de aposentadoria, e isso é muito preocupante. E hoje os governadores de todo o Brasil estiveram lá em Brasília, inclusive a nossa governadora Fátima Bezerra está lá, discutindo exatamente a questão do apoio à reforma, porque é uma condição, é uma condicional para que o nosso Estado consiga os recursos que busca se apoiar a reforma. Sem apoiar a reforma, não vai conseguir esses recursos, e aí isso tem criado um problema muito sério e uma discussão ampla entre todos os governadores, principalmente os do Nordeste, que são todos ligados à famosa esquerda em relação ao governo Bolsonaro. Há essa preocupação aí, a gente torce para que os parlamentares tenham esse cuidado quando estiver aprovando a reforma da Previdência, para saber que a gente tem que preservar o trabalhador. É isso aí. Vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando com a ex-deputada Márcia Maia. Exatamente, não sai daí que a gente volta em 1 minuto. De volta com o nosso Band Entrevista, e como a gente já falou aqui na nossa bancada hoje, a presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, ex-deputada Márcia Maia, Roberto. Pois é, dá boas-vindas agora, bom dia, né? Acordando cedo para tomar esse café da manhã com a gente. Márcia, e aí, como é ser a primeira mulher assumindo a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte? Bom dia, Roberto, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Dizer que, primeiro, é uma alegria imensa, né, ter sido convidada pela governadora Fátima Bezerra para assumir esse desafio, que, para mim, eu considero um desafio na minha vida, a assumir a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, uma agência que é responsável para fomentar a economia do nosso estado, principalmente a economia passando por esse momento de crise, né, de crise econômica. É necessário, então, uma agência financeira, uma agência do porte da AGN, que tem uma equipe de técnicos que passaram por uma seleção com prova escrita, prova oral, curricular, né, que são extremamente dedicados e comprometidos com a agência de fomento. É uma agência que teve também um impulso grande na época que Vilma foi governadora do estado do Rio Grande do Norte. Eu já, aliás, Roberto, você que me fez a pergunta, eu já fui assim, a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia Legislativa, né? Estive numa comissão que era ocupada só por homens, que era a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, ser a primeira mulher presidente da AGN... Já faz parte da sua história, né? Márcia, Na verdade, viu, isso aí tá no sangue, né? De mãe para filha, né? Vilma foi a primeira prefeita, foi a primeira governadora. Primeira deputada constituinte foi, também. Primeira deputada, então isso, está no sangue. Tá no sangue. Mas que também está no sangue, Márcia, o trabalho social que você sempre desenvolveu. Deputada de muitos mandatos, foi secretária da Secretaria Municipal de Assistência, da Secretaria Estadual de Assistência, e agora sai desse campo social para dirigir uma agência fomentadora, a agência de fomento. E aí eu lhe pergunto, dá para fazer essa fusão também de trazer o meio social para dentro da agência de fomento através dos programas que a agência vem desenvolvendo? Rodrigo, foi boa a sua pergunta nesse sentido, até porque muita gente dizia assim, o que é que Márcia tem a ver com a parte de economia, com a agência financeira, se ela sempre ocupou espaços no campo das políticas sociais. Mas dizia a você que eu fui por 2 vezes, tanto no âmbito municipal como no âmbito estadual, gestora da área de trabalho. E sempre tive uma preocupação muito grande com a área do trabalho, com a parte da empregabilidade, com a parte da economia, né? Acompanhava os números do CAGED, mês a mês, continuo acompanhando até hoje, quando a preocupação, quando o saldo é negativo aqui no Rio Grande do Norte, e ir para uma agência onde o papel fundamental, o mais importante da agência é fomentar a economia. E com isso, a gente sabe que na hora que fomenta a economia, na hora que você desenvolve um papel como esse, uma missão como essa, institucional, consequentemente vem a empregabilidade.
né? E, consequentemente, com a empregabilidade vem também a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, tem tudo a ver com as políticas sociais que eu empreendi quando fui gestora municipal e quando fui gestora estadual. A AGN tem um programa importante, que é o programa do microcrédito, né? Um programa que leva o microcrédito, né? Ou seja, para pessoas, pessoa física e pessoa jurídica, né? Um micro pequeno, os pequenininhos mesmo, para aquelas pessoas que têm uma vocação empreendedora, que querem colocar seu próprio negócio, mas que não têm a microcrédito condição. é um financiamento. É o Explicar para o público que financiamento. está em casa o que é o microcrédito, que É o financiamento. já é um financiamento. É um financiamento, Quem é né? que pode fazer esse microcrédito? Olha, as pessoas que têm, claro, um cadastro limpo, obviamente, né, que a agência vê toda essa parte Pessoa de Serasa. física e jurídica, Márcia? Pessoa física e jurídica. Pessoa física, o microcrédito vai até R$3.000 e a pessoa jurídica, que é o MEI, o microempreendedor individual, vai até R$6.000. E ainda tem um Propecuária que vai até R$15.000 também. Então, a agência tem o foco principalmente nos pequenos, né? Naqueles que fazem parte da nossa economia, obviamente. Foi feito, na gestão passada, foi dado um volume muito grande, né, de microcrédito. E o que eu pretendo agora, nessa nossa gestão, é focar também na qualidade, né, desse microcrédito, e nos resultados dele também, ou seja, no feedback, na empregabilidade, no sucesso do empreendimento também, que isso é importante. Ter um acompanhamento. Ter o acompanhamento. Em loco, realmente. Isso, o acompanhamento, monitoramento, a avaliação também. Também afinar o objetivo da agência com o plano do governo da governadora Fátima Bezerra, né? Que aí a gente já esteve vendo, e o próprio plano estratégico da AGN já observou o plano de governo da governadora, já tem a meta para 2019, né? A meta é fazer em torno de 6.000 operações, mas é claro que a gente pode superar essa meta, né? Por falar em operação, já foram feitas algumas operações agora, já depois da sua chegada? Já foi feito durante o governo da governadora Fátima Bezerra, até porque quando eu fui eleita, já no início do governo da governadora Fátima, claro, teve todo aquele momento de transição e ficou, então, acertado que seriam feitas renovações. Só para explicar, o público está em casa. A deputada Márcia, ela foi indicada no início do governo, mas o nome dela não é só o aval da governadora. Até uma coisa boa para a gente falar para o público, porque o nome dela vai para o Banco Central, e o Banco Central ele faz um raio-x da vida daquela pessoa, porque como é uma empresa mista, ela regida pelo Banco Central, pelo Banco Central, ele tem uma preocupação de ver qual todo o histórico do gestor, para ver se realmente ela é uma pessoa digna, idônea, ver todo o passado. E você como política, Márcia, ter recebido esse aval, mais um ponto aí para o seu currículo. Olha, né? Rodrigo, eu fiquei muito feliz, né? Porque, assim, na hora que você é homologado pelo Banco Central, olha, o cidadão que é homologado pelo Banco Central é porque ele não tem nada a dever, totalmente limpo. Então, foi feito um raio-x, foram 2 meses. 2 meses. Né? Geralmente, eles passam até 3 meses. Né? Mas já teve caso de conselheiro, porque os conselheiros também são homologados pelo Banco Central, né? Que tem o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, já chegou a passar mais de 6 meses, né? E depois o banco negar a homologação a determinados conselheiros. E no meu caso foram 60 dias, incluindo aí Carnaval, Semana Santa, né? E o meu nome foi homologado, então, pelo Banco Central. E a gente vai agora caminhar de acordo com as finalidades, né, e o próprio plano de governo da governadora Fátima Bezerra. Eu devo ter uma audiência com a governadora, a gente já está pensando em direcionar toda a parte do fomento à economia para novos arranjos produtivos, né, como, por exemplo, a apicultura, a castanha, as startups também, que eu, como parlamentar, aprovei uma lei de incentivo às startups, né? Até pela Campus Party, que a gente cedia aqui em Natal, e eu estive também participando da última Campus Party como palestrante.
Então, além disso, nós temos a fruticultura, nós temos a caprinocultura, a apicultura, né? Nós temos aí a própria castanha, o queijo artesanal também. Nós temos aí uma diversidade enorme de produtos, né, da nossa economia que nós podemos apoiar através do microcrédito. Através do microcrédito. Através do microcrédito, com certeza, né? E a gente está também montando toda a estrutura da agência, né, que tem uma equipe técnica muito boa, para a gente fazer também esse acompanhamento, não é? Esse monitoramento, essa avaliação permanente que toda política pública tem que ter, para a gente poder mostrar os resultados alcançados através do fomento à economia do programa Microcrédito. Apesar da gente estar falando aqui da AGN, Márcia, quando você diz, a gente aprovou um projeto de startup, a gente não pode deixar de falar de política. Eita, tá certo, Roberto. A gente não pode deixar de falar de política. Ano que vem é ano de eleição. Na última eleição você não logrou o êxito que desejava, mas teve uma votação ainda considerada bastante expressiva. Como é que você está vendo já esse desenho para o próximo ano? Olha, eu acho que, apesar de estar próximo e não está, né? Porque a gente tem esse ano, que é um ano que não é eleitoral, né? Esse ano de 2019, o próximo ano, sim, é um ano de eleições municipais. Eu sei que quem vai, digamos assim, que se candidatar, pode ser que já estejam se organizando, né, em relação a partidos e tudo mais, mas eu acho que é cedo para falar. A gente começou uma gestão a nível estadual, começamos uma gestão a nível federal também, né? As pessoas estão querendo resultados dos governos, né? As pessoas estão ansiosas para que a gente tenha, digamos assim, o desenvolvimento de volta aos trilhos, digamos assim, tanto em relação ao Estado como em relação ao país também. Eu acho que as pessoas a população não está preocupada com as próximas eleições, está preocupada com os rumos da gestão estadual e da gestão federal. Por enquanto, só os candidatos, né? Só os candidatos. Pré-candidatos, né? Para a eleição. Até porque é uma eleição diferente a do ano que vem. Isso, porque isso. não tem coligação na proporcional. Exatamente. Por enquanto, pelas regras atuais, não tem coligação, né? Márcia, acredito que não vai mudar. Mulher, política, tomou posse agora. Como foi a receptividade dos conselheiros que lhe receberam já lá na AGN? Porque a gente sabe que ainda não era para existir, mas hoje o fato de ser mulher, principalmente no cargo de presidência de uma agência tão importante, pode ser que ainda se veja com os olhos preconceituosos, ou de será que vai dar certo? E também é o caso de ser uma política lá à frente da AGN. Como foi a receptividade dos conselheiros e como foi a receptividade dos funcionários, do corpo de funcionários hoje da Agência de Fomento? Olha, Rodrigo, é claro que a gente sempre tem essa preocupação, né? E principalmente estando numa função diferente daquelas que já foram ocupadas ao longo de toda a minha vida pública. Mas pela minha história, né, de desempenho, né, de bom rendimento, de boa avaliação em todos os lugares que eu passei, tanto no Executivo como no próprio Legislativo, pela credibilidade que eu consegui conquistar ao longo desses anos todos de carreira, eu fui muito bem recebida, tanto pelos conselheiros, Conselho de Administração, que ainda é o conselho formado na gestão anterior, para salientar, porque os novos conselheiros que foram encaminhados pela governadora Fátima estão ainda para serem homologados pelo Banco Central. Então, quem me deu posse foi o conselho antigo, o Conselho de Administração, que foi formado na gestão passada, mas foi muito bem recebida tanto pelos conselheiros governamentais, né, como também aqueles que foram indicados pela federação, porque a AGN, a maior acionista, é o governo do estado dessa empresa, mas tem o acionista minoritário que é composto pela Federação da Indústria, Federação do Comércio, né, Federação da Agricultura e outros também sindicatos e federações. Então, fui muito bem recebida por eles, pelo Conselho de Administração, e fui mais bem recebida ainda, digamos assim, fui muito bem recebida pelos funcionários da agência, né? Eu acho que todos eles já conheciam um pouco, né, pelo menos uma grande parte, um pouco da minha história, e a receptividade foi a melhor possível. Hoje eu estive percorrendo todos os setores da agência, né, em todas as gerências, em todos os setores propriamente ditos, na parte de microcrédito, na parte do PROAD, né, na parte administrativa, financeira da agência, na parte de cobrança, né, enfim, todos os setores da agência eu percorri para conhecer o ambiente físico, né, conhecer com mais
mais de perto assim os funcionários. Estou despachando todos os dias com as gerências, né? A agência é uma agência, digamos assim, enxuta, mas tem um volume, né, grande de pessoas, de técnicos e de setores também, né? Setores que são extremamente importantes. Então, aos poucos, eu estou já tomando ciência de tudo e vou apresentar a nossa proposta de trabalho para a governadora. Daqui a uma semana, mais ou menos, estarei apresentando e ouvindo da governadora também em que áreas nós devemos também priorizar na sua gestão. Você já falou um pouco aqui de várias áreas que podem ser beneficiadas pela AGN. Mas existe uma área mais específica? Tipo a área... O artesanato, de repente, ou não, apicultura, por exemplo. Olha, falei apicultura porque a gente teve um crescimento muito forte ainda da apicultura no governo da professora Vilma, né, com o próprio Programa de Desenvolvimento Solidário, que eu gerenciei na época também, com outras leis de incentivo também aos apicultores na época do governo Vilma. Agora, com 7 anos de seca, né, a gente teve problemas na apicultura também. Então, o momento de investir na apicultura é agora, né? A gente está tendo aí essas chuvas, o inverno, e a equipe já está com tudo pronto, já sabe, já teve inclusive o diálogo iniciado, né, com alguns apicultores, com associações de apicultores. Então, essa é uma área que a gente pode investir bastante. Outra área que a gente pode investir também é na área da educação. A governadora é professora. Nós temos aí, por exemplo, a merenda escolar. Por que não financiar pequenos fornecedores para merenda escolar, aproveitando a agricultura familiar, né, de cada cidade, de cada região. Então, essa é uma proposta que a gente vai levar para a governadora também, né, e aproveitar também a própria agricultura familiar, não só na parte da merenda, né, mas, de um modo geral, nesses outros setores produtivos que eu citei aqui, que eu falei também. A gente vai conversar também com a secretária de Desenvolvimento Econômico, né, com o próprio Jaime, para ver também a questão da energia renovável, né, do gás, enfim, o que é que a gente pode fazer em relação a isso e outras linhas que sejam de interesse da governadora, por exemplo, a abranger assentamentos, né, também, que está dentro do plano de governo da governadora Fátima Bezerra, né, então a gente tem, assim, uma linha já delineada, digamos assim, nessa proposta e nesse planejamento estratégico. Mas a gente vai, claro, ouvir a governadora e ouvir todos aqueles que fizeram o plano de governo junto com ela, né, para ela também definir as prioridades. E, deputada, a senhora falou aí da questão das escolas que podem, de repente, comprar lá. Existe também uma preocupação da agência em ter parceria para dar capacitação para que esses microempreendedores possam manter seu comércio, possam gerir, de repente, com o Sebrae, com capacitação para eles, porque às vezes você faz o microcrédito, recebe aquele dinheiro e, de repente, não tem uma gestão que faça com que dê a continuidade de sua empresa, que o empreendimento realmente cresça. Existe essa preocupação também da agência com esses microempreendedores? Existe, sim. Hoje eu estava, inclusive, conversando com o setor de planejamento da agência sobre essa capacitação. Está dentro dos planos da AGN. Eu acho que essa capacitação, até antes da pessoa receber o microcrédito, ela é importante, saber por que empreender, como empreender, né? Ter um curso de capacitação dos próprios técnicos da agência, que tem qualificação para isso, e o próprio Sebrae. A gente tem um bom diálogo com o Sebrae pode entrar também nessa parceria para o acompanhamento após o recebimento do microcrédito. Em quanto tempo esse empreendedor que recebeu esse microcrédito, ele devolve para a agência? De que forma? No caso da pessoa física, em 12 meses. Em 12 meses. No caso da pessoa jurídica, em 24 meses. Né? Porque são valores pequenos, né? Até 3 mil. Juros e... Se ele for bom pagador, não tem juros. Não tem juros. O bom pagador, aquele que paga em dia, que não atrasa, ele não tem juros. Obviamente, aquele que atrasar tem juros, que são juros pequenos, mas o mais interessante desse microcrédito é que o bom pagador, ele não vai pagar com juros nenhum. E como é selecionado esse microempreendedor e aqueles que estão nos assistindo, que de repente buscam receber esse microcrédito, como é que ele deve proceder? Olha, a AGN funciona ali na rua Seridó, ali naquela rua da UNP da Floriano Peixoto com a Seridó.
né? É um prédio que foi adquirido com recursos próprios da AGN. Também é importante colocar que a AGN ela é uma empresa do Estado, o maior acionista é o Estado, mas a AGN hoje se mantém com seus recursos próprios, né? Recursos de aplicação, com recursos também da administração, do papel que a AGN tem também com o PROAD. Então, tem uma saúde financeira, não depende da conta única do Estado. É isso que eu queria colocar assim, para as pessoas. E pode ajudar muito o Estado nesse papel de fomentar a economia. Então, tem uma demanda espontânea de pessoas que procuram a AGN na própria Rua Seridó. Nós temos também articulação com os municípios através das prefeituras, né? A AGN se articula com as prefeituras, com as pessoas, com a Federação de Comércio, com CDL, né? Enfim. Não existe postos no município, não. A AGN tem que realmente ir lá. Geralmente, as pessoas que fazem o contato com a AGN, vai até a agência qualifica essas pessoas, né? Diz o objetivo exatamente, passa ali em 2, 3 horas de qualificação e essas pessoas, então, voltam aos municípios. Normalmente são os municípios, a gestão municipal que vê essa necessidade. Isso, a gestão municipal. E busca a AGN para fazer. Isso. Mas é que você estava colocando que qualquer pessoa pode se deslocar até a AGN. Pode também, através do site da AGN, encontrar essas soluções ou é necessário ter que ir lá na AGN? Ter que ir lá na AGN. Essa é até boa a pergunta e, ao mesmo tempo, sugestão da gente também fazer um pré-cadastro, digamos assim, online, né, para as pessoas que não precisem, para não precisar se deslocar até a AGN. E até essa questão da gente também ter um agente de crédito regionalizado, que é outro fruto, digamos assim, do nosso diálogo com os servidores, com os gerentes, é a gente ter esse agente de crédito regionalizado, né? Porque ele já conheceria a carteira, digamos assim, de credores da própria região, até para facilitar, porque é importante que a AGN possa emprestar, digamos assim, no popular, emprestar os recursos àqueles que são bons pagadores. Porque esse recurso tem que voltar para a agência, né? Deputada Márcia Maia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Band Entrevista. Foi um prazer conversar com a senhora. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos. Até amanhã, Roberto. Até amanhã. Foi rápido hoje. Terminou logo.